paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer esse manual de teologia Moody, né, para o pessoal aqui estar vendo ele e indicando esse material para aquelas pessoas que têm a curiosidade, né, o desejo de aprender mais sobre a teologia e não ficar perdido aí nos assuntos no decorrer do seu dia a dia, dos seus ensinos. Um material muito bom, produtivo e que vai ajudar muito nos seus estudos, tá? Essa obra aqui, ela é publicada pela Batista Regular, né? Como dá para perceber aqui, tá? Essa obra foi escrita a partir de um compromisso inabalável para com a integridade, autoridade e inerrância da palavra de Deus, prefaciado por Dwight Pentecost. Tá aqui, né? Ele que prefaciou, né? E é um material assim muito show de bola. Tem o capa dura e tem o brochura. Nesse caso aqui eu estou com o brochura, foi um presente de um inscrito do canal, né? Que não quis que eu falasse o nome, mas eu agradeço, tá? O presente. Que Deus abençoe e possa estar retribuindo, tá bom? Esse aqui é o brochura, tem o de capa dura. De capa dura, além da capa ser dura, né? Obviamente, as folhas deles é aquela folha mais branca. A folha desse material aqui é aquela folha, não sei se os irmãos estão acostumados, mas acho que os irmãos vão entender. Os materiais da chamada da meia-noite, dos livros da chamada da meia-noite. É uma folha, um papel muito bom também, né? Amarelado, a letra é uma letra com tamanho bem bacana, bem legal, tá certo? É uma qualidade boa, tá certo? Também, tanto o brochura quanto o capa dura. Aí é de gosto, né? É de gosto. O que esse material aqui, esse manual de teologia tem de diferente dos outros manuais? Ele vai tratar, a gente já vai estar vendo, ele vai tratar sobre vários assuntos e aspectos. Apesar dele não se aprofundar tanto sobre a questão, mas ele não deixa você na mão. Ou seja, você vai ter o conhecimento sobre aquele assunto. Depois, se você quiser se aprofundar por aquele assunto, você já sabe aonde procurar. Você está inteirado do assunto, né? Então, é isso que eu achei muito bom. Além dele ser prático, ele é muito prático, ele é direto ao assunto. Ele não vai ficar dando rodeio nem volta. Então, você já vai ter ali um conhecimento sobre o material e o assunto teológico que está sendo comentado, tá? Então tá aqui, Batista Regular, né, que é a editora, tá certo? Manual Moody, tá? A primeira impressão desse material aqui da nova edição foi em 2010, tá certo? Que é a ficha catalográfica, dedicatória. E aqui a gente já entra no índice, tá? A gente já entra no índice aqui. Eu achei bem legal, vou dar um zoom aqui pra gente poder estar vendo mais no detalhe. E aí os irmãos podem tirar sua própria dúvida e ver como esse material é bom, né? Então aqui tem o conteúdo, né? Índice de tabelas, prefácio da segunda edição e prefácio da primeira edição. É que vem aqui, ele é dividido por blocos, tá bom? Então ele é dividido em 5 blocos, tá bom? Aqui é o primeiro bloco é teologia bíblica, o segundo bloco é a teologia sistemática, o terceiro bloco é a teologia histórica, veja. Quarto bloco, ó, teologia dogmática. E o quinto bloco, a teologia contemporânea, tá? Um total aí de 809 páginas, bastante coisa, né? Para um manual. E dentro desses blocos, obviamente, ele vai tratar aqui dos assuntos. Aqui na teologia bíblica, então ele vai tratar aqui, ó, introdução à teologia bíblica, introdução à teologia do Antigo Testamento, teologia da era edênica, teologia da era noeca, teologia da era patriarcal, teologia da era mosaica, teologia da era monárquica, teologia da era profética, introdução à teologia do Novo Testamento, teologia dos sinóticos, teologia de Atos, teologia de Tiago, teologia de Paulo, teologia de Hebreus, teologia de Pedro e Judas e teologia de João. Então, ele vai trabalhar isso daqui muito legal. Depois vem a teologia sistemática, tá bom? Ele é quebrado, como eu falei, em blocos. Então ele vem aqui, ó, introdução à teologia sistemática,
bibliologia, doutrina da Bíblia, teologia própria, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Lembrando que esse material aqui, ele é calvinista, tá bom? Porém, todavia, entretanto, ele também ensina sobre o arminianismo, né? A única coisa que ele descreve aqui de forma, vamos dizer assim, falaciosa, é sobre Jacó Armínio. A gente vai ver isso daí, mas ele mesmo se auto-refuta quando ele vai mostrar a teologia arminiana, né? Porque ele pega o arminianismo wesleyano, Wesley, né? Então, e também os remonstrantes. Ele vai pegar os 5 artigos dos remonstrantes na íntegra e vai colocar aqui. Então, os próprios artigos acabam refutando o que ele fala de Jacó Armínio, tá certo? Mas tudo bem, a bronca deles aqui é com Jacó Armínio. Mas na questão do arminianismo, ele vai estar mostrando a teologia arminiana como ela é a partir das suas fontes, né? Então, achei isso bem interessante aqui. Dá para usar muito de boa, tá? Angeleologia, tá? Doutrina dos anjos, Satanás e demônios. Aí ele vem aqui, né? Antropologia e amartiologia, doutrina do homem e do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação. Eclesiologia, doutrina da igreja. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Tá lembrando que esse material é pré-tribulacionista também, tá bom? E ele traz as outras correntes, as outras vertentes também, tá? Então isso é bem legal para a gente poder entender aqui. A parte 3, teologia histórica, introdução à teologia histórica, teologia antiga, teologia medieval, teologia da reforma, teologia moderna. Parte 4, teologia dogmática, né? Aí ele vai tratar aqui, ó, introdução à teologia dogmática, teologia calvinista. É lógico que ele vai ensinar mais sobre a questão do calvinismo, vai elogiar muito o calvinismo, etc e tal, né? Normal, né? É a teologia desposada por eles. Aí ele traz aqui a teologia arminiana, tá? A gente vai ver isso também. Teologia do pacto. Teologia dispensacionalista. A teologia do pacto são os aliancistas, tá? Teologia dispensacionalista. E aqui é bem interessante, ó, teologia católica romana dogmática, né? Então ele traz aqui as doutrinas católicas romanas. Nem sempre a gente está acostumado a ver isso em materiais de teologia sistemáticas, né? E esse manual traz aqui. Então você vai estar inteirado sobre o assunto. Teologia contemporânea, ele vem aqui, a introdução à teologia contemporânea, ele traz o que ensina, né, e o que fala, a teologia liberal, neo-ortodoxas, radicais, historicistas, socialistas, teologia católica, olha, teologia conservadora, feminismo evangélico, teologia carismática, a igreja emergente, aqui vem o epílogo e glossário, né? Depois a gente vai ter aqui, na parte de trás, alguns índices e tabelas, tá bom? A gente consegue encontrar aqui alguns assuntos concernentes. Eu vou estar passando eles aqui e aí os irmãos podem estar lendo ou pausando aí o vídeo, né, para ver aqui o índice e as tabelas, tá certo? Do que ele vai estar falando dentro de todos esses tópicos aí, tá? Como se fosse um índice remissivo desses assuntos. Aí você pode olhar aqui e já ir direto. Então, é bem bacana aqui o índice, certo? É uma folha amarelada, de boa qualidade. A letra é uma letra no tamanho muito bom, média, tá bom? Mas a fonte ajuda muito, né? Então, gostei bastante por causa disso, né? A fonte ajuda bastante. Isso é uma coisa muito legal, porque não basta ser a folha boa e tudo mais. A fonte também tem que ajudar. Tá, uma folha boa para fazer as marcações aqui, introdução à teologia bíblica. Então ele sempre vem, uma organização muito bacana, sempre com negrita quando termina o assunto, entendeu? Então você consegue aqui ter umas coisas, um entendimento bacana, tabelas aqui, ó, gráficos, bem feitos também, simples, mas bem objetivo e feito. Gosto assim, né? Até para poder entender melhor o que significa, ó, tem aqui tabelas e comparativos. Então, isso aqui é muito legal, tá? É um material que realmente você vai estar usando aí no seu dia a dia, tá bom? Você vai estar usando no dia a dia, até porque, é como eu falei, ele entrega aquilo que você precisa para se inteirar sobre o assunto, tá certo? Para se inteirar sobre o assunto. Bastante fontes, ó, como vocês podem ver, ó, bastante tabelas, gráficos. Isso ajuda bastante a gente estar compreendendo a teologia da era edênica, né?
muitos textos bíblicos, referências bíblicas quando se trata de doutrina. Então achei isso bem legal, muito bacana realmente, tá? E aqui, deixa eu trazer aqui, ó, muitos, né, milagres de Jesus, olha as tabelas, né? É muito legal, né? Doutrina do Espírito Santo e tudo mais. No final de cada capítulo, ele traz aqui, ó, que nem eu tô mostrando aqui, ó, para estudos, tá vendo, ó? Para estudos avançados sobre a pneumatologia. Ele traz vários materiais onde você pode tá consultando, vendo, né? Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, né? Eu achei bem legal isso daqui. Doutrina de Satanás, ele vai falar aqui, muitos textos bíblicos, ó, demônios e tal. Ele vai trazendo aqui. Vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ler essa parte. E aí fica a critério dos irmãos ver, né, como é que é a linguagem. Eu achei a linguagem bem tranquila, tá bom? A pessoa lê e entende, né? Isso é muito legal. Gosto de materiais assim, né? A classificação de anjos, traz aqui uns gráficos aqui mostrando também, né? Ó, a doutrina do pecado. Aí ele vai trazer várias posições quanto à composição do homem, né? Aqui no gráfico aqui, ó, vou deixar aqui para os irmãos poderem ver, né? A riqueza que é realmente esse material aqui, tá? Como eu falei, eles vão falar aqui de Armínio. O problema deles é Armínio, né? E Jacó Armínio, os caras não superam, não. Então aqui, ó, na página, até marquei, são 2 páginas que ele vai falar de Jacó Armínio, que eles inventam, né? Por assim dizer, algo que Armínio nunca defendeu, tá certo? Tanto que nem dá a fonte. Depois a gente vai ver que quando ele vai falar do arminianismo, etc., ele dá várias fontes e até os escritos, mas nessa parte aqui ele não deu fonte nenhuma, né? Então aqui a gente já tem uma ideia, né? Então, por exemplo, aqui ele vai colocar aqui, ó, posição arminiana, né? Vou até dar um zoom aqui para os irmãos poderem ver, tá? Posição arminiana, está na página 544, tá? Então ele vai dizer aqui, ó, Jacó Armínio, 1560 a 1609. Era primeiramente um calvinista estrito, tendo estudado com Beza em Genebra. Aí ele vai dizer, em um debate, ele sentiu que seu oponente tinha argumentos mais fortes do que os seus e então ele mudou sua posição, advogando a graça universal e o livre-arbítrio, né? Ele vai dizer isso aqui. Aí ele vai dizer assim, ó, sua posição era basicamente um semi-pelagianismo. Tá vendo aqui, ó? Na qual ele negava a doutrina do pecado original. Ou seja, ele está dizendo que Armínio negava a doutrina do pecado original, né? A gente sabe que isso é uma mentira, né? Que em nenhum momento Armínio negou o pecado original, discutindo a ideia de que a culpa do pecado de Adão teria não sido impostos aos seus descendentes. Olha que absurdo, né? Ele sugeriu que somente a contaminação do pecado de Adão foi transmitido para gerações subsequentes, mas esta contaminação seria somente uma fraqueza, ela não teria uma pessoa sobre a sentença da condenação. Se fosse assim, isso deixaria incapaz de alcançar a vida eterna pelo seu próprio esforço. Onde é que Armínio ensinou, né? Que a pessoa pelo seu próprio esforço adquire a salvação, né? E aqui ele continua. E na página 588, cadê aqui? 588, aqui, ó, de novo, tá? Ele vai falar também de Jacó Armínio, tá bom? O problema aqui é Jacó Armínio, tá? Mas aí a gente vai ver aqui. Ele vai dizer assim, ao desenvolver este conceito, ele escreveu, Armínio, né? Ele tá falando aqui, né? No contexto é o Armínio. Um tratado sobre Romanos 9, advogando a eleição condicional, tá? Tô falando aqui porque o contexto é esse daqui, tá? Ele vai colocar aqui, ó, o desenvolvimento histórico da doutrina arminiana. Aí tá aqui, ó, Jacó Armínio. E aí ele começa a falar, virando a folha. Então ele vai dizer aqui, que é o que eu falei, que é o contexto, tá? Tá falando de Armínio. Ao desenvolver esse contexto, ele descreveu um tratado sobre Romanos 9, advogando a eleição condicional. O corolário de uma doutrina que ele defendia era a capacidade do homem para iniciar a salvação e cooperação com Deus na mesma. Então veja, ele está dizendo que Armínio ensinou que o homem tem a capacidade de iniciar a salvação. Armínio nunca defendeu isso daqui. Isso aqui é quem conhece realmente o arminianismo, as obras de Armínio, teólogos, né? Tanto que eu sugiro aos irmãos lerem esse material aqui, tá? Que é de um reformado, tá certo? É de um reformado, tá aqui,
né, que vai falar sobre Armínio, né, a predestinação de Armínio nas suas obras e tudo mais. A gente sabe disso, né? A gente sabe que isso não é uma realidade, não é uma verdade, tá? Mas são essas duas páginas aqui que ele fala. O que é interessante, depois ele vai falar aqui sobre o Sínodo de Dort, tá bom? Uma coisa bem interessante é que eu já vi muitos monergistas negarem, né? Mas aqui ele vai dizer, ó, por exemplo, que houve realmente, né, o Sínodo de Dort e tal, tudo mais, né? E começou após esse sínodo uma perseguição, né, dos reformados contra os arminianos, tá certo? Inclusive até a expulsão e tudo mais e tal. Aqui ele vai dizer aqui, ó, surgiu-se uma perseguição após a decisão do sínodo. 200 pastores arminianos perderam seus postos e o estadista Jovan Olden foi decapitado. Aqui, ó, foi decapitado. E ele continua falando aqui, tá? Então a questão aqui é com Armínio, tá bom? As falácias que é falado é com Armínio. Depois ele vem trazer aqui sobre Wesley, tá bom? Aí aqui começa a parte bem interessante sobre o arminianismo, que ele começa a colocar o que realmente John Wesley, né, e os arminianos posteriores a Armínio, inclusive a remonstrância, defendiam. E aí começa umas coisas assim bem interessantes, né? As afirmações doutrinárias da teologia arminiana. E aqui ele vai colocar aqui sobre os remonstrantes. Vou até ler aqui, né? É interessante porque ele fala que Armínio defendia, né, a iniciativa, a própria iniciativa, etc. E tal. Os remonstrantes eram alunos, né, e pastores e amigos de Armínio, né? E aqui ele traz os 5 pontos do arminianismo. Então ele vai dizer aqui, ó, os remonstrantes. Os 5 pontos dos remonstrantes enfatizavam, primeiro, predestinação condicional baseado sobre a presciência de Deus. Armínio defendeu isso. 2. A morte de Cristo foi universal. Ele morreu por todos, mas sua morte foi eficaz somente para os que creem. Armínio defendeu isso. 3. A fé salvadora é impossível à parte da regeneração do Espírito Santo. Armínio defendeu isso. Então, ou seja, por iniciativa própria, o homem não pode obter a sua salvação, né? Então, o próprio livro refuta o que ele mesmo escreveu sobre Armínio, né? 4. A graça de Deus pode ser resistida. E 5, embora Deus supra com a graça, a fim de que os crentes possam perseverar, as escrituras não são claras quanto se um crente nunca possa se perder. Aí são os 5 pontos. E aí ele vai trazer os 5 pontos da remonstrância sobre esses assuntos, né? Na íntegra. Eu achei isso muito legal, tá? Porque aqui você, no próprio livro, você não precisa recorrer a outros materiais, por exemplo, para saber, né, o que a remonstrância defendeu, né? E aqui, olha aqui, a incapacidade natural, né? Por isso que eu falo que ele mesmo refuta ele mesmo. Ele vai dizer aqui, artigo 3, incapacidade natural. Que o homem não tem graça natural em si mesmo, nem na energia de seu livre-arbítrio, tá vendo? Então, os próprios arminianos, os remonstrantes, que eram alunos e amigos de Armínio, já defendiam que o próprio homem por si só, ele é incapaz, né? Então perceba que quando ele fala que Armínio defendia que o próprio homem pode buscar a salvação, ele mesmo já está se autorrefutando, né? Com o próprio artigo da remonstrância aqui. Em seu próprio livre-arbítrio, em que ele, no estado de apostasia e pecado, possa por si mesmo nem pensar, desejar ou fazer qualquer coisa que seja realmente boa, como a fé salvadora eminentemente o mas que é necessário que ele seja renascido de Deus em Cristo, através de seu Espírito Santo, e renovado em entendimento, inclinação ou vontade, e todos os seus poderes, a fim de que ele possa entender corretamente, pensar, querer efetuar o que é verdadeiramente bom, de acordo com a palavra de Deus de Cristo. João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Então perceba, né? E aqui ele continua falando aqui sobre os 5 pontos do arminianismo. Ele vai falar aqui sobre o pecado original, né? Aí ele traz aqui uma tabela, né, falando sobre a doutrina arminiana e os remonstrantes, né? Aí ele vai dizer que o Armínio considerava a habilidade conferida à nossa natureza depravada que a capacita a cooperar com Deus. Armínio considerava a habilidade conferida à nossa natureza depravada capacitava a cooperar com Deus. Aí ele vai colocar aqui, Wesley, no entanto, ensinava que a habilidade de cooperar com Deus seria através do livre dom da graça preveniente, que é a mesma coisa que Armínio defendia, só que a questão aqui deles é Armínio, tá?
Mas se você pegar as obras de Armínio, esses materiais, vocês vão ver. Só que os próprios artigos dos remonstrantes refuta esses argumentos aqui, essa fala que ele fala de Armínio. Inclusive, ele nem dá a citação, né? Ele não coloca aqui de onde ele tirou isso. Mas de Wesley, ele dá a citação, né? Como vocês podem ver, ele vai falar aqui de Wesley, ó, da graça preveniente, dada a todos os homens, como um primeiro benefício da expiação universal, feita por Cristo, deixa eu dar o zoom aqui, né? Por todos os homens. Aí tá aqui 10, né? Tá aqui 10, ele deu a fonte. E de Armínio ele não deu a fonte. Por que ele não deu a fonte? Porque Armínio não ensinou aquilo, mas tudo bem. Aí ele vem aqui, ó, eleição e predestinação. Vai falar que Armínio ensinava pela presciência. O que é engraçado que aqui, quando ele vai falar de Armínio sobre ensinar pela presciência, ele dá a fonte, tá aqui, ó, né? Ele dá a fonte. Armínio relacionava a doutrina da predestinação. Aí ele vem falando, tal, e aí tá aqui a fonte, 12, né? Que tá bem aqui, ó, Carl Banks, né? Tá aqui falando sobre a doutrina do coisa. Depois vem aqui o Willi. Então, ele mesmo se auto-refuta, beleza? Então tá aqui, eleição e predestinação. Aí ele vem falar aqui sobre a graça preveniente. Isso tem tudo dentro do âmbito arminiano, tá bom? Graça preveniente, o livre-arbítrio. Ele vai citar aqui o Willi, vai pegar o texto de Willi, né? Sabe aquela teologia sistemática, Willi Curbiston, né? Então tá aqui, ó, o Willi, tá vendo? Ele vai falar aqui sobre a questão da graça preveniente e do livre-arbítrio, né? Tá aqui a fonte, né? Ele dá a fonte, né? Bem interessante. Então ele vai permear essa questão do arminianismo dentro do wesleyanismo, tá bom? As fontes são geralmente ali. E dos remonstrantes dos 5 pontos, tá? Então tá aqui as fontes, tá? Aqui ele vai falar sobre os termos da salvação, ó, quando Wesley pregava, né? Tudo tá seguindo ali a questão de John Wesley, né? Significado da expiação, extensão da expiação, salvação pode ser perdida, né? Ele vai colocando aqui, e aqui vem avaliação e resumo da teologia arminiana, tá? E aqui estudos para, se a pessoa quiser se aprofundar mais, tá? Então ele vem aqui, ó, dando todas as referências aonde as pessoas podem buscar mais referências sobre isso. Então, você consegue tirar muita coisa boa, realmente, da própria doutrina arminiana aqui, nesses escritos, tá bom? Porque quando ele dá as fontes, então ele fala conforme realmente o arminianismo ensina, tá? Apesar de ele ser calvinista, mas ele coloca aqui, por exemplo, os 5 pontos das remonstrâncias aqui já refuta o que ele fala sobre Armínio, entendeu? Então, a produtividade do material. Ele vai falar sobre muitas coisas aqui, sobre a questão das últimas coisas também, né? Que é a teologia pré-tribulacionista. Ele vai falar aqui sobre a teologia do pacto, né? O aliancismo, né? Como que se deu na história, quem é o conceito, de onde veio, como surgiu, né? Obviamente não de uma forma tão exaustiva, mas você vai estar inteirado ao assunto. Isso é muito importante, tá bom? Sempre dando as fontes aqui, o que defende. Ele vai trazer também aqui, ele vai colocar aqui, ó, afirmações doutrinárias da teologia do pacto, o que eles afirmam, o que eles entendem que são a prioridade, né? O cerne da questão, teologia da substituição, né? Os conceitos da teologia do pacto, né? A teologia do domínio. Aí depois ele vem colocando o pós-milenismo, otimista, né? Teologia do pacto, teologia calvinista, ele vem falando aqui também, né? E depois termina aqui. Aqui vem a teologia dispensacionalista, né? Que ele também vai comentar. Então ele vai falar aqui sobre o desenvolvimento, quais são os conceitos, as pessoas que defenderam o pré-milenismo, vai falar de John Nelson Darby, vai falar de Scofield também, vai ter algumas tabelas, definições do dispensacionalismo, né? Quais são as definições, muito legal também, aqui as dispensações, como elas funcionam e onde elas estão. Aqui tem outras tabelas, vocês podem estar vendo. Então é um material muito completo, a interpretação literal, hermenêutica do dispensacionalismo, né? Ele vai falar assim como funciona, os distintivos do dispensacionalismo, né? Aqui ele vai falar sobre a salvação. Eu vou deixar esse artigo aqui também, tá bom? Porque muitas pessoas falam que o dispensacionalismo ensina vários tipos de salvação e é uma mentira. Então ele vai falar aqui, tá aqui o artigo. Aí os irmãos podem pausar o vídeo e estar lendo, tá certo? Deixa eu deixar marcado aqui. E aqui ele continua. Dispensacionalismo, ele vai também
falar sobre o dispensacionalismo progressivo, tá bom? Que muitas pessoas têm dúvida. O que o dispensacionalismo progressivo ensina? Quais são as suas bases? Então ele vai falar aqui a definição, distintivo do dispensacionalismo progressivo, tá? Como que ele entende essas questões, por que é chamado, né, de dispensacionalismo progressivo, avaliação resumida do dispensacionalismo progressivo, tá bom? E aqui os materiais. Então você vai estar integrado realmente ao assunto. Teologia católica romana é dogmática, as afirmações sobre a autoridade, sobre a igreja, o papado, né? Ele traz uma história sobre o papado, bem interessante, legal. Sobre Maria, né? Nem todas as teologias temáticas trazem esses assuntos, esse material aqui traz. Tá ficando grande o material porque realmente é importante. Ó. Purgatório, sacramento, eucaristia. Então você vai ficar inteirado ao assunto. Aí se você quiser se aprofundar, você procura outros materiais sobre isso, mas pelo menos aqui você tem um norte, né? Você já sabe aonde ver, qual é o conceito, isso é muito legal. Tá certo? E por aí vai, a teologia contemporânea, e aí segue-se, tá? Ele também, como eu falei, ele é pré-tribulacionista, então ele vai tratar sobre essas questões da escatologia também. E aqui, para finalizar, escatologia e doutrina das últimas coisas, né? Estudos relativamente recentes, céu, inferno, ressurreições e julgamento, aqui a morte, né? A morte é lucro, vai falar aqui, Jesus anulou o poder de Satanás contra a morte, e por aqui vai, tá? Sobre os céus, tal, nova terra, novo céu, restauração, a nova terra como parte do céu, também sobre a questão da Jerusalém, né? O céu de Deus, ele vai falar aqui, atividades da nova terra, aqui a nova Jerusalém, muitas referências bíblicas, ele traz muita referência bíblica, achei isso muito legal, né? Então a pessoa consegue ter, aqui sobre o inferno, aí ele vai trazer aqui, ó, inferno, a palavra Sheol, o que significa, Hades, o que significa, né? Achei isso aqui bem legal. Ele vai trazer aqui, ó, Geena, Tártaro, Abismo, né? Ele vai trazendo aqui as punições quanto à punição eterna, posições, aliás, posições quanto à punição eterna, universalismo, aniquilacionismo. Ele vem trazendo aqui quem são os principais teólogos sobre essas posições, né? O retorno de Cristo, ressurreição dos mortos, né? Muitos textos bíblicos, o estado eterno, né? A avaliação, principais posições concernentes às últimas coisas, né? Então ele vai trazer aqui o amilenismo, o que o amilenismo defende, né? E as suas dificuldades, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, juízo final. Depois ele vem trazer aqui o estado eterno, depois ele traz aqui pós-milenismo, tudo isso aqui foi dentro do amilenismo. Pós-milenismo, né, sobre a questão do milênio, né, aqui tem uma tabela mostrando tudo essas questões, né. Ele vai trazer aqui a segunda vinda de Cristo no pós-milenismo, a ressurreição dos mortos no pós-milenismo, juízo final no pós-milenismo, né. Pré-milenismo histórico, né, que o estado eterno no pós-milenismo. Pré-milenismo histórico, aí ele vai trazer as mesmas questões, né? Entra aqui também LED e tudo mais, né? Ele vai trazer aqui a tribulação, segunda vinda, o milênio. Depois ele vem aqui ao pré-dispensacionalismo, né? Pré-milenismo, aliás, pré-milenismo dispensacionalista, que vem aqui a introdução, a forma de interpretação, né, as alianças. Ele vem falando que é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento, depois ele vai trazer aqui o arrebatamento parcial, quem defende o arrebatamento parcial, o arrebatamento mesotribulacional e o problema dele, né? Depois ele vem trazer aqui arrebatamento pós-tribulacionista, né? Ele vai trazer aqui, inclusive ele vai falar aqui de LED também, ó, tá aqui LED, George LED, né? Robert Gundry. Ao arrebatamento pré-ira, ele traz aqui para você se inteirar sobre o assunto, como que funciona, não é exaustivo, mas você, como eu falei, ele traz aquela ideia, né? O arrebatamento pré-tribulacionista, né? O conceito, onde é que tá aqui tudo marcado, o problema, a tribulação, né? Aqui bastante notas de rodapé. A tribulação irá começar com o assinar da aliança com a besta, ele vai trazendo aqui os assuntos e tudo mais. É muito legal. E aí termina o reino milenar, né? Estado eterno. E aqui são os estudos complementares, tá certo? Então é um bom material. Você vai ficar inteirado sobre todos os assuntos. E você vai curtir bastante. Você vai gostar muito desse material aqui. Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!